Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. Grupo cria dicionário do dialeto sapato de pau da língua alemã. Peixes mortos estragam paisagem no Parque dos Dick. E ainda a gente te mostra um esporte não muito conhecido, tiro esportivo. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, segunda edição. A gente começa o Jornal do Univates falando de saúde. O aleitamento materno é recomendado até os 2 anos de idade e para chamar atenção para a importância desse assunto, que um grupo de mulheres faz no próximo sábado, às 2 horas da tarde, a hora do mamaço. A ação vai ser no Parque dos Dick, em Lajeado. O evento deveria ter acontecido no sábado passado, mas foi transferido em função da chuva. Os integrantes do Comitê Gestor do Plano de Revitalização do Centro Histórico de Lajeado se encontraram hoje à tarde no auditório da Prefeitura. Entre os assuntos, a realização de audiência pública para a apreciação do projeto que permite reformas e construções de prédios nas áreas próximas ao Rio Taquari, que será no dia 15 de agosto, às 7 horas da noite, no Salão de Eventos da CIL. Também foram discutidas a elaboração de reivindicações à população de Lajeado para revitalizar o centro histórico e convocação para a eleição de novo presidente e vice-presidente do comitê. Animais mortos, água suja, cheiro forte. Tudo isso poderia ser a descrição de um lixão ou algum lugar abandonado no subúrbio da cidade. Mas essas são características de um local bem localizado no centro de Lajeado. Espaço de lazer apresenta problemas ambientais. Saiba mais na reportagem. Quem anda pela pista de caminhada do Parque Professor Teobaldo Dick tem uma bela paisagem do lago. Mas desde o último final de semana, uma coisa tem assustado quem fica de olho na água. Peixes mortos têm aparecido e boiam na superfície. Nesse momento, em razão do clima, principalmente, porque a espécie que está morrendo lá é a tilápia, é uma espécie que é sensível ao frio, né? E também pela grande quantidade de peixes que contém no lago. A gente fez uma identificação. Primeiro, a gente fez um levantamento para ver se não estava entrando alguma rede de esgoto no local, que também tira a oxigenação da água. Não está ocorrendo. Boa parte dos peixes são tilápias, colocadas no lago e também trazidas pela enchente. Por isso, a superlotação. Mas a Secretaria do Meio Ambiente de Lajeado já estuda alternativas para solucionar o problema. Em vez de secar o lago, que seria algo mais trabalhoso, a gente fazer uma espécie de... A gente está avaliando ainda se vamos fazer uma retirada com o auxílio de alguns produtores, né, alguns piscicultores, ou se a gente vai criar um campeonato de pesca, alguma coisa assim, nesse sentido, para pelo menos baixar um pouco a quantidade de peixes. Mas os peixes mortos não são o único problema aqui no lago do Parque Professor Teobaldo Dick. Parte da superfície, aqui nos cantos principalmente, está coberta por algas. E o cheiro é muito forte, um odor de água podre. O odor, ele é muito mais característico ali no lago, mas proveniente daquele arroio que tem bem do lado do lago. Aquele arroio, sim, ele está muito poluído. Inclusive, quando começou essa mortandade de peixe, começou no arroio, porque estava um período sem chuva, então aconteceu de ter baixado muito a oxigenação da água e também pela grande quantidade de esgoto. Então o odor é muito mais dali. A quantidade de algas, em razão de que não foi feita uma manutenção e limpeza do lago há muito tempo. Então o nosso próximo passo, assim que a gente conseguir reduzir um pouco a quantidade de peixes, é um projetinho que já está tramitando dentro da Secretaria e da Secretaria da Agricultura, de fazer o aprofundamento do lago, a retirada do material orgânico que tem dentro do lago, que é muito também. Nós temos vegetação lá dentro. Na época que foi criado o lago, foi deixada a vegetação, as árvores, então isso a gente tem que retirar esse material. Aí vamos propiciar mais oxigenação à água. A pena tá assim, né? Em agosto, a Univates recebe a primeira jornada de psiquiatria dos vales do Taquari e Rio Pardo. A atividade acontece nos dias 12 e 13. No primeiro dia, a programação acontece nos turnos da tarde e da noite. No segundo dia, nos turnos da manhã e da tarde. As inscrições podem ser feitas pelo site www.univates.br/agenda/inscrições. Mais informações pelo telefone 51 3714 7000, ramal 5589. A seguir, a gente fala sobre cultura germânica. Em Westfália tem um grupo de pessoas elaborando um dicionário do dialeto da língua alemã. Você não pode perder.
As equipes interessadas em participar do Campeonato Aberto de Futsal de Lajeado, o Cafusal, devem fazer a inscrição até hoje à noite. A competição conta com as categorias masculino sub-17, força livre, feminino e força livre masculino. O Cafusal começa no dia 23 desse mês. Hoje à noite tem reunião na Secretaria de Saúde de Lajeado, onde os interessados podem fazer a inscrição. O Parque Multiesportivo de Luclã, de Santa Clara do Sul, cedia 2 competições nesse sábado. Uma delas é o quarto torneio de vôlei de areia em dupla, com início previsto para 13h, e disputa das categorias masculino Força Livre e feminino Força Livre. A participação é restrita a equipes locais. Outra competição que acontece em paralelo ao torneio de vôlei é um campeonato de skate. Nesse torneio, a participação é aberta a competidores de fora do município. Em Westfália, cidade a 30 quilômetros de Lajeado, manter acesas as tradições e a cultura dos descendentes é algo levado a sério. O grupo voluntário Amigos do Sapato de Pau cria um dicionário do dialeto. Isso tudo ficou mais fácil depois que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que oficializa o dialeto como segundo idioma da cidade. O grupo preserva a tradição e cultura dos westfalianos. O primeiro passo foi tornar o dialeto como o segundo idioma oficial da cidade. Mas para ter uma nova língua, um dicionário é preciso. O primeiro foi a questão de como escrever essa, vamos chamar assim, a nova língua, vamos dizer, a língua westfaliana. Então a gente buscou uma forma prática de escrita que não trouxesse nenhum problema com a língua alemã. Então nós definimos algumas regras. Nós começamos a trabalhar, então, textos que a gente está trazendo da Alemanha e a gente está reescrevendo, então, através dessa forma escrita. E uma outra questão importante, então, que nós procuramos ver, nós precisaríamos, então, criar um dicionário que pudesse trazer as principais palavras que são usadas, escritas da forma, então, como nós estamos atualmente fazendo. 20 pessoas participam do projeto que produz o dicionário. 1.500 palavras já foram escritas. A estimativa é chegar a 3.000. E se você acha que isso é algo ultrapassado, é aí que se engana. Em breve, o material vai estar disponível na internet. A gente já tem montado uma ideia de um portal que será utilizado futuramente para que todas os textos, todos os trabalhos realizados possam estar disponíveis para as pessoas que tenham interesse em aprender alguma coisa sobre o dialeto. Além disso, a ideia é levar oficinas e aulas temáticas para as escolas do município. Estamos, assim, na expectativa desse dicionário ser concluído, para daí, posteriormente, vermos quais as oficinas, de que maneira nós podemos estruturar isto dentro das escolas, enfim, dentro da própria comunidade. Porque entendemos também que não adianta somente a escola criar mecanismos para cultivar, para manter essa cultura, e sim toda a comunidade. Seu Lucildo apresenta com orgulho os textos traduzidos pelo grupo voluntário. E o sapato de pau, então o estribilho já está funcionando muito bem. Já está. Esse aqui, só que a parte ainda... Além da população conhecer um pouco do passado, projetos como esse atraem novos turistas para a cidade. Mas isso permite intercâmbios entre, por exemplo, a própria Westfália e a origem na Alemanha, na região da Westfália, do estado de Westfália. Então, hoje, inclusive, isso existe. A gente escreve e-mail com pessoas, inclusive tem um empresário alemão que já veio várias vezes aqui, a gente escreve e-mail no dialeto e a gente se entende. A cultura que atravessou os mares e veio da Europa agora é preservada pelos westfalianos gaúchos. O Executivo de Teutônia convoca a população para uma audiência pública, dia 16, a partir das 16h, na Câmara de Vereadores. Serão discutidas melhorias na RS 128, a Via Láctea. Participou do encontro o secretário estadual do Transporte e representantes do DAIR. Na pauta da reunião, os trevos da rodovia, o alto número de acidentes em alguns trechos e responsabilidade de limpeza e manutenção da estrada. A seguir, a gente te mostra a previsão do tempo. Não sai daí. A
Amanhã à noite tem a aula inaugural do curso de Estética e Cosmética da Univates. O evento conta com a participação do médico especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Giancarlo Balestro. No encontro vão ser abordados temas como indicações e cuidados em cirurgias plásticas. A palestra é de graça. A definição sobre possível reinício das obras de pavimentação pelo PAC pode ocorrer amanhã à tarde, na sede da Primeira Vara de Justiça Federal. A pedido do Executivo, será feita uma audiência de conciliação para tentar a liberação dos recursos por parte da Caixa Econômica Federal. Os repasses de valores estão suspensos desde 15 de janeiro, após suspeitas de superfaturamento nas obras. A reunião deve reunir integrantes do governo municipal, do Ministério Público Federal, do consórcio de empresas e a juíza responsável pelo julgamento do caso. O planejamento estratégico do Vale do Taquari para os próximos 15 anos vai ser debatido amanhã no auditório do prédio 11 aqui da Univates. Essa etapa do projeto consiste em discutir as dimensões setoriais regionais após terem ocorrido reuniões em todos os municípios. O espaço é aberto à comunidade que pode contribuir. A reunião começa às 2h da tarde. Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã o dia começa com muitas nuvens e deve ter aí alguma chuva fraca e isolada. Mas ao longo da quarta-feira a frente fria se afasta do estado e proporciona gradual melhora no vale, podendo ocorrer intervalos com sol à tarde. Confira agora as marcas previstas para amanhã aqui na região. Em Lajeado a temperatura fica entre 9 e 17 graus. Em Dois Lajeados entre 7 e 15. Já na cidade de Bom Retiro do Sul a mínima deve ser de 9 e a máxima de 17 graus. A gente vai para um breve intervalo e na volta tem um esporte aqui no Jornal do Univates. Conheça o Tiro Esportivo. Nós já voltamos. Hoje à tarde teve uma audiência pública no Ministério Público de Lajeado. Entre os assuntos debatidos, o acesso à informação por meio do Portal da Transparência. Agora a Prefeitura da cidade tem até o fim do mês de agosto para fazer os ajustes exigidos, entre eles adequações técnicas da plataforma, como facilitar o acesso à informação. A próxima audiência será marcada para o início de setembro. O assunto agora é tiro esportivo, modalidade olímpica em que é necessário boa pontaria. Mas você sabia que aqui na região existe a prática desse esporte? Pois é, em Estrela, cerca de 500 atiradores entre homens e mulheres praticam a modalidade nas últimas 2 décadas. Armas? Treinamento com tiros? Calma, estamos falando de tiro esportivo, esporte presente nos Jogos Olímpicos há 120 anos. O nosso clube ele possui hoje, na média, aí, de 500 associados atiradores e caçadores. O maior alvo hoje são homens, mas a gente tem participantes, mulheres aparecendo, participando do esporte. O nosso clube ele é um entre 8 aqui na nossa região. Nós temos clubes aqui em Estrela, Teutônia tem 2 clubes, em Guaporé, Encantado, Roca Salles, Cruzeiro do Sul e Santa Cruz é o outro mais próximo também, já é Vale do Rio Pardo, mas ele é próximo da gente aqui. Nosso clube hoje vem crescendo. O nosso clube em Estrela vem crescendo uma média aí de 20 associados novos por mês, 20 praticantes novos. Isso não são só interessados para o esporte do tiro ao prato, mas sim também da caça permitida, que é o javali. E é um esporte que hoje está em ascensão, ele está muito aquecido. O poder aquisitivo, como o poder aquisitivo da população aumentou e o esporte ele está divulgado, então facilita, né? Isso é também uma virtude da nossa cultura do Rio Grande do Sul, onde o pai ensinou o filho a caçar e ele ensinou o filho dele e assim vai indo. E como a caça de animais de pena foram extintos, o esporte do tiro ao prato acabou aparecendo aí para isso, né? Na cidade de Estrela, uma sociedade italiana ensina a prática da modalidade. É necessário pontaria e concentração. Henrique é competidor. Ele aciona a máquina que arremessa os pratos a 120 km por hora e... O Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã às 6h30 da noite com mais informações. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite.